Um amigo meu me ligou esses dias, falou: Cleison, eu não aguento mais morar naquela kitnet, meu Deus, é muito pequena, não cabe nem minhas coisas lá dentro, eu preciso mudar logo, eu preciso construir minha casa. Eu estou pagando um terreno no loteamento e eu já juntei um dinheiro e estou pensando em quitar o terreno. Eu queria saber se você me ajuda com os projetos e tal, para fazer minha casa. Eu falei: cara, para agora, pelo amor de Deus, não quita o seu terreno. Continue pagando a parcela do loteamento. Não vá me usar o seu dinheiro para quitar o terreno, pelo amor de Deus. Porque o que acontece? Quando a gente financia a construção em terreno próprio, sai menos dinheiro, sai menos recurso. Por quê? A Caixa não vai liberar 80% do terreno, porque o terreno já é seu, ela vai liberar 80% só da obra. Então, por exemplo, digamos que o imóvel é 130 mil. 30 mil é o terreno. Tem que tirar 30 mil, deixar só 100 mil para a obra e a Caixa vai liberar 80% só de 100 mil. Então sai menos recurso. Então eu falei para ele: não quita o terreno, vamos quitar o terreno através do financiamento de aquisição de terreno e construção. Porque daí sim, nesse caso, a Caixa vai liberar 80% do imóvel como um todo, porque ele vai estar comprando tudo. E aqui agora eu vou te explicar como que é feita essa simulação, como que a gente faz essa simulação para fazer um processo correto de aquisição de terreno e construção. Seja muito bem-vindo ao canal Mais da Obra, eu sou Cleison Orlando e meu livro está aqui, né? Eu acho que o editor já colocou aqui, não precisa nem eu falar, né? Já está aqui do lado. Aqui. O link está na descrição, tá? Guia interativo, construção financiada, melhor livro, melhor e-book gratuito sobre financiamento imobiliário do Brasil, o mais completo. Eu nem vou falar dos vídeos aqui do YouTube, que você já deve ter visto alguns. Então, baixa esse livro agora. Você não sabe o que está perdendo. Você vai aprender muita coisa, tá? Então, baixa agora. E já clica também, like, se inscreve e marca ali os amigos, compartilha. Não, compartilha, eu gosto de compartilhação no final, né? Porque primeiro você tem que ver o vídeo para ver se vai ser legal, daí depois você compartilha. Então vamos aqui pro vídeo, eu vou colocar a minha tela do computador aqui e aí você vai me acompanhar essa simulação passo a passo, detalhe a detalhe, e eu vou dar várias dicas durante a simulação de como você deve realmente fazer a simulação de financiamento de aquisição de terreno e construção. Beleza? Vamos aqui para o computador. Beleza, entrou aqui agora no site, né, mestredaobra.com. Aqui no menu superior você tem essa opção aqui do simulador Caixa. É só clicar aqui e aí você vai direto para a página onde a gente vai fazer a simulação. Ele cai nesse artigo aqui, onde eu dou 5 dicas de tudo que você tem que aprender para usar o simulador Caixa. Só que a gente não vai usar isso aqui agora, a gente só vai usar aqui o botão que tem aqui embaixo. Esse botão aqui, simule aqui. Você vem, clica aqui e aí você vai direto para o simulador da Caixa, lá no site da Caixa. Então vamos dar sequência aqui agora na nossa simulação de aquisição de terreno e construção. Primeira coisa que você tem que fazer, selecionar aqui pessoa física, né, o tipo de financiamento residencial, em qual dessas categorias de imóvel se enquadra, construção. Lembrando que essa opção de construção é sempre a mesma, seja para fazer aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio. O que muda é lá no final, quando a gente vai informar a entrada, uns detalhezinhos lá. Se você ainda não viu o vídeo sobre simulação de construção em terreno próprio, eu recomendo que você veja, porque tem um detalhe lá muito importante que você precisa saber. Tá? Na sequência aqui a gente vai informar o valor do imóvel, né, o valor aproximado do imóvel. Lembrando que é o valor de mercado do imóvel depois de pronto, né? Quando eu comprar aquele terreno, construir aquela casa em cima dele, quanto vai valer esse imóvel, quanto vai ser o valor de mercado desse imóvel. É esse valor que a gente tem que informar aqui. Para efeito de comparação com todas as outras simulações que a gente já fez aqui no canal, a gente vai usar um valor de 130 mil, né? Que é o teto do Minha Casa Minha Vida aqui na nossa região, na minha cidade. Então a gente informa aqui 130 mil e o estado, vou colocar aqui Rondônia, e a cidade Vilhena. Lembrando que você pode fazer aí para a sua cidade, para a sua realidade, enfim, só você se informar lá no nosso site, tem um infográfico, né? Esse infográfico aqui, ó, é só você se informar aqui qual que é o teto de cada região, beleza? Então, não vamos informar aqui que possuímos imóvel, porque a gente pretende fazer um financiamento através do Minha Casa Minha Vida. E se a gente marcar isso aqui, automaticamente já bloqueia essa opção do Minha Casa Minha Vida. Inclusive, a gente tem que saber isso do cliente também, né? O cliente não pode ter outro imóvel para conseguir financiar pelo Minha Casa Minha Vida. Então, vamos deixar em branco, clicar em próxima etapa. Aqui
na questão do CPF, você não precisa informar o CPF do cliente, pode ser o seu CPF. Muitas vezes a gente não tem o CPF do cliente na hora de fazer a simulação e não precisa ficar pedindo também essas informações, né? Basta a gente usar o nosso mesmo. O telefone celular pode ser o nosso também, não precisa ser do cliente. E a renda bruta familiar, essa sim a gente tem que se informar com o cliente, saber exatamente qual que é. Para efeito de comparação também, todas as outras simulações que a gente já fez aqui no canal, a gente está usando aí a renda familiar de R$ 2.200. Então vou colocar aqui R$ 2.200. E a data de nascimento, eu tenho usado a minha idade, né? a minha data de nascimento para efeito de simulação também. Então vamos colocar aqui a minha idade, data de nascimento do comprador. Lembrando que a data de nascimento do comprador sempre tem que ser a da pessoa, né, que for mais velha. Digamos que seja um casal, né? Sempre a simulação tem que ser feita pela data de nascimento do mais velho, mesmo que esse não tenha renda ou como comprovar a renda. A data de nascimento sempre tem que ser do mais velho, tá? Então atenção a isso. E aí aqui embaixo, as opções que a gente tem marcado aqui, é que o cliente nosso possui 3 anos de FGTS, lembrando que não precisa ser 3 anos na mesma empresa ou a mesma carteira assinada, pode ser 1 ano atrás, 10 anos atrás, enfim, pode ser todos os períodos trabalhados aí do cliente. E a gente não pode marcar essa opção de já fui beneficiado, porque se a gente marcar essa opção, automaticamente o sistema vai bloquear também a opção do Minha Casa Minha Vida, porque quem já recebeu algum auxílio, algum benefício das linhas de crédito da FGTS, você não pode financiar novamente. E para efeito aí de simulação, a gente está considerando que é mais de um comprador e dependente, ou seja, um casal e tem filhos, né? Ou poderia ser só um casal, ou só uma pessoa com filhos, enfim, daria no mesmo. Mas a gente está usando essa opção aqui. Então, marcar todas as opções, a gente clica em próxima etapa. Aqui na próxima etapa, a gente vê que aparece 2 opções para a gente, sempre vai aparecer. Para quem já tem o terreno e quer construir, e quem quer comprar o terreno e construir. Por quê? Porque a mesma opção que a gente escolheu lá no início, vale para esses 2 tipos de simulação. Tá? A diferença vai ser agora no final, onde a gente vai ver uns detalhes bem importantes ali. Tá? Então, no nosso caso aqui, a gente quer comprar o terreno e construir. É só clicar aqui em cima. E aí o sistema automaticamente já dá o resultado aqui, né? Sendo que para um imóvel de 130 mil, a gente vai ter aí R$ 6.500 de subsídio, um valor de entrada de R$ 32 mil e o valor total de liberação do financiamento de R$ 91 mil. Considerando a tabela SAC, né, aquela tabela que é decrescente, as parcelas vão diminuindo, né, sendo que a primeira parcela R$ 651 e a última parcela R$ 254, com a taxa de juros de 5,11% ao ano, mais TR. Só que a nossa TR está zerada já desde 2007, então a taxa de juros sempre vai ser essa. Só que perceba uma coisa aqui, já de cara, se você já viu o vídeo da simulação de construção em terreno próprio, você vai ver que mesmo considerando os mesmos dados, as mesmas informações, o nosso subsídio é um pouco maior. Por quê? É aquela história, se você já tem um terreno, o governo subentende que você não tem tanta necessidade financeira assim. Então, por isso, para quem já tem o terreno, no caso de construção em terreno próprio, sai menos subsídio, libera menos subsídio do que para quem vai comprar o terreno e construir. Então, fica um detalhe aí, uma dica para você saber orientar melhor os seus clientes. E agora vamos para a grande questão aqui, valor de entrada. Esse valor de entrada que o sistema dá aqui, 32 mil, é uma conta automática, né? O próprio sistema deu isso aqui para a gente, só que a gente tem como melhorar isso. Como que a gente melhora isso? A gente sabe, porque você leu meu livro, Guia Interativo com Sonhos Financiados, que a cota máxima de financiamento é de 80%, ou seja, o banco pode liberar até 80% do que você está financiando. Nesse caso, a gente está financiando um imóvel de 130 mil, e 80% de 130 mil é 104 mil. Mas por que aqui deu apenas 91 mil? Porque esse valor de entrada está errado. Não que está errado, mas o que acontece? Para você utilizar a tabela SAC, o sistema automaticamente ele entende que você tem que ter um valor de entrada um pouco maior. O seu recurso próprio tem que ser maior. Mas a gente consegue alterar isso, melhorar isso. Como? A gente vem aqui em valor de entrada e clica em alterar. E aqui abre as opções para a gente alterar nossa simulação, nosso resultado. Então aqui em valor de entrada, a gente vai deixar zerado ou colocar um valor baixo. Eu gosto de utilizar o número 10, vocês já sabem disso, que é o número da sorte. Então deixo o 10 aqui. E aqui no sistema de amortização, a gente vai deixar de usar a tabela SAC, que é aquela tabela decrescente, que as parcelas vão diminuindo, e vamos utilizar a tabela Price, que é a tabela TRTP, onde o valor das parcelas será fixo no decorrer do tempo, ele não vai ter diminuição no valor de parcela. E essa parcela, ela proporciona um valor de entrada
é menor do que em relação a saque. Então a gente clica em calcular e a gente vai ver que de cara a gente já tem uma redução bem significativa aqui no valor de entrada, né, de R$ 32.000 para R$ 19.400. E a liberação máxima aqui de financiamento de R$ 104.000. Você percebe que agora aqui as parcelas estão fixas. Inicia a primeira prestação em R$ 578 e a última prestação R$ 558, então praticamente não há alteração. E em comparação à tabela saque, isso é um pouco melhor, porque você percebe que a tabela saque ela inicia ali um pouco mais alta a parcela, em torno de R$ 700. Então para o cliente, para alguém que ganha R$ 2.200, R$ 200, R$ 300 de parcela, é um valor bem significativo. Então é bem mais interessante trabalhar com a tabela price. E aqui, enquanto a questão da entrada, eu vou aproveitar aqui para explicar uma coisa que o pessoal sempre fala bastante, né? Que a entrada tem que ser paga para a caixa, que a entrada tem que ser paga para um construtor. Isso não existe. Não existe essa questão de ter que dar o dinheiro de entrada para alguém. A caixa ela não está vendendo o imóvel para você, ela está vendendo dinheiro para você. Então você não tem que pagar pelo imóvel, não tem que dar esse valor de entrada. Esse valor de entrada nada mais é do que o recurso próprio que você tem que ter. Por quê? A gente está financiando um imóvel de 130 mil. A Caixa vai te liberar 104 mil. O governo vai te dar 6.562 de subsídio. Ou seja, essa diferença de R$ 19.438 é o que você tem que ter em recursos próprios. Mas não significa que você tem que pagar ou dar para alguém essa entrada. Isso não existe. Por exemplo, digamos que o cliente feche comigo para eu fazer os projetos e construir a obra dele através de financiamento. Esse valor de entrada eu posso negociar diretamente com o cliente, eu como construtor e meu cliente que vai financiar. Sendo que eu posso falar assim para ele, você me dá aqui R$ 10.000 de entrada e os 9.400 restantes você me paga em 12 vezes, em 24 vezes. Entendeu? Então assim, não existe esse negócio de ter que dar esse valor de entrada. Tá? Inclusive, pensa o seguinte, se você conseguir projetar um imóvel que tem um valor de mercado de R$ 130 mil, mas que você consiga comprar o terreno e construir ele com apenas R$ 110 mil, que é o somatório aqui de 104 mais 6 mil de subsídio, não tem problema algum. Esses R$ 19 mil não precisa ser pago para ninguém, não precisa ser dado a ninguém. Né? Se você conseguir fazer isso, é possível, né? Mas para você fazer isso, você tem que ter um conhecimento amplo aí no mercado de avaliações de imóveis, saber fazer uma avaliação de imóvel e saber projetar um imóvel de maneira que ele tenha um valor de mercado de 130 mil, mas que você consiga executar ele com apenas 110 mil. Quando eu falo executar é o quê? Comprar o terreno e construir aquele imóvel com apenas 110 mil. Isso aí exclui a necessidade de ter esses 19 mil aí de valor de entrada. Mas o que você precisa entender aqui é o seguinte, que não existe essa questão de ter que dar essa entrada para alguém. Não é necessário pagar essa entrada para ninguém, nem para o banco, nem para um construtor. Isso é uma negociação direta entre comprador e vendedor. Então fica essa dica aí quanto ao valor de entrada. O pessoal tem muita dúvida aí quanto a isso, mas é assim que se faz uma simulação de aquisição de terreno e construção. Mas lembre sempre de tomar muito cuidado com os resultados dessa simulação. Confira sempre os dados, verifique se você está informando ali os dados corretos do seu cliente, né, de quem está fazendo aquela simulação. Não deixe de conferir sempre a questão da linha de crédito. Lembre que aparece sempre duas opções, construção em terreno próprio e aquisição de terreno e construção. Né? Você tem que saber exatamente qual você está simulando e clicar na opção certa. E uma coisa que eu sempre falo, sempre digo isso, nunca comece a elaborar projeto, a preparar documentos, preparar planilhas apenas com a simulação. Antes de fazer isso, faça uma análise de crédito do cliente. Só comece os projetos, só comece as planilhas, só comece a preparar os documentos depois que o seu cliente fez a análise de crédito lá na Caixa, lá no banco, lá no correspondente bancário. Por quê? Pode ser que as informações que ele te passou não estejam corretas, tem algum erro, talvez o holerite dele está errado, entende? Talvez ele esteja com o nome sujo, talvez a esposa dele esteja com o nome sujo, e isso pode trazer muitas surpresas durante o processo, né? Então já pensou você começar a fazer os projetos, preparar toda a documentação, ter mó trabalheira, aquela coisa toda, e quando você for dar entrada no processo do cliente, lá na análise de crédito, descobre que ele não pode fazer o financiamento, que ele não vai conseguir contratar. E aí você perdeu um tempão de serviço, e talvez até nem vá conseguir receber por isso que você trabalhou. Talvez ele estava esperando ali o financiamento imobiliário para conseguir a grana para te pagar, né? Então, muito cuidado com isso.
E aqui é o seguinte, nesse vídeo aqui em cima, se você ainda não viu a simulação de construção em terreno próprio, recomendo que você assista agora, porque ele dou várias dicas muito importantes de como deve ser feito esse tipo de simulação e como funciona esse tipo de processo. E nesse vídeo aqui de baixo, ó, você vai ver como elaborar projetos de construção para financiamento imobiliário na Caixa, seja para construção em terreno próprio ou para aquisição de terreno em construção. Um vídeo muito bacana, recomendo que você assista. Mas antes de clicar em assistir nenhum desses vídeos aqui do lado, confere se você está inscrito, já se inscreve, já deixa seu like e não se esqueça de me seguir lá no Instagram. Eu tenho muito conteúdo diário, muito legal lá para você ver, beleza? Então, beleza. Agora sim, pode clicar em algum desses vídeos aqui e valeu, até mais!